Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. A dedução. Você sabe o que é o processo de deduzir? Muitos, inclusive, confundem dedução com indução ou até mesmo intuição. Porém, há uma diferença entre essas três. Logo, para explicar melhor qual é o poder da dedução, irei diferenciá-la primeiro da indução e da intuição. Então preste bem atenção agora para depois não ficar perdido. Dedução é o ato de você pegar um caso geral e a partir desse geral chegar a um elemento em particular. Por exemplo, todos os homens são mortais. Este é o caso geral. Logo, eu também sou mortal. Esse é o caso particular. Entendeu? Indução é o processo contrário. Você, a partir de casos particulares, acaba chegando em um geral. E a intuição é chegar a uma conclusão de uma forma inconsciente, sem analisar fatos, apenas tendo fé de que aquilo é verdade. Deu para entender as diferenças? Bom, então tenha em mente que dedução é isso, pegar um ponto geral e a partir dele concluir pontos em particular, em específico. Ué, mas por que a dedução é importante? Irei te explicar o porquê agora. Tenho certeza que todos vocês já ouviram histórias de Sherlock Holmes e como ele, junto com seu amigo Watson, resolviam casos de puro mistério e assassinatos. Considerado até como o mais famoso detetive da ficção. Uma pena que não lembrem tanto de Auguste Dupin, o detetive considerado como o primeiro das ficções. Não o mais famoso, mas pelo menos foi o primeiro, criado pelo grandioso Edgar Allan Poe. Não conhece as obras de Poe? Poxa, trate de ler pelo menos alguns contos, são histórias que te levam realmente para algo muito além da realidade. Enfim, esses detetives da ficções que foram criados começaram a aparecer de monte a partir do século XIX e indo além disso, criando depois toda aquela cultura noir dos filmes, onde tínhamos aquele detetive em um ambiente misterioso, com seu sobretudo e chapéu. Sabe do que eu estou falando, né? A semelhança entre todos eles é que ambos sempre tinham que deduzir a partir do que tinham, e geralmente era um assassinato, esse que era o caso geral, e conforme iam investigando, passando a deduzir a partir das pistas quais eram os elementos particulares, como por exemplo a testemunha, ou se dessem sorte, o assassino. Ah, mundo cultural, mas então eu vou começar a ser um detetive? Por que eu preciso aprender isso? Veja bem, meu caro amigo Watson, em nosso mundo passamos a conhecer alguém ou algo quando este já tem sua personalidade ou essência formada, pelo menos quase formada. E quando nos deparamos com isso, passamos a julgar essa pessoa, sem nem mesmo conhecer o porquê que ela se tornou como ela é hoje. Às vezes você se depara com alguém que tem depressão, por exemplo, e passa a julgá-la como fraca, mas esquece que há todo um passado que formou esse comportamento depressivo, como talvez a morte de um pai, ou o abandono de um irmão, ou o término de um relacionamento, e assim por diante. Mas ao ter uma visão apenas do presente mais rasa, você passa a entender que ela só é depressiva, pois é fraca, e esse é um caso do cotidiano. Agora pense você em uma reunião de negócios, precisando convencer um empresário em vender sua empresa, porém não sabe nada sobre esse empresário para convencê-lo em fazer isso. Você vai escolher julgá-lo então apenas pelo que ele é hoje, ou tentar deduzir o que tornou ele daquele jeito, qual foi o propósito que ele quis quando criou a empresa e assim por diante. Ao meu ver, é bem melhor fazer essa investigação do passado dele para que assim atinja seu emocional do momento de convencê-lo a vender a empresa para você, certo? Por isso a dedução é importante em casos como esses, seja do cara que tinha depressão ou do empresário em sua empresa. A dedução faz com que você olhe não para o que essa pessoa é hoje e julgue ela assim, de forma rasa. A dedução consegue criar uma linha de raciocínio que te leve, a partir do geral que essa pessoa é hoje, a elementos específicos que fizeram se tornar desse jeito. É toda uma investigação profunda, e se você aprender a deduzir, passará a entender melhor não só as pessoas que você encontrará em sua vida, mas todo mundo como é hoje. E aprendendo essa habilidade, conseguirá convencer empresários a venderem suas empresas, por exemplo, e tratará de maneira melhor aquele que é depressivo também, por entender que ele não é um fraco, mas alguém que não aguentou as tragédias em sua vida. Logo, a partir de agora irei te dar algumas dicas de como treinar e aprimorar sua dedução. Primeiramente, qual é a melhor maneira educacional que te faz investigar, a partir de um evento final, o que acabou ocasionando ele? História. Se você pegar um livro de história, encontrará inúmeros episódios onde explicarão por que tal acontecimento ocorreu, como foi originado, quais foram os motivos e assim por diante. Por exemplo,
A Revolução Industrial, por que a Inglaterra foi pioneira? Porque justo ela foi a primeira a trazer essa revolução à tona. Aí você vai lá, investiga os fatores, e primeiro que ela tinha boas reservas de carvão, soube aproveitar a lã para começar a fazer tecidos, tinha capital originada do próprio ouro vindo do Brasil, já que Portugal na época tinha uma dívida com a Inglaterra e passou a pagar com ouro que recolhia do Brasil, e assim por diante. Mas por que a Guerra Fria ocorreu, por exemplo, também? Pois após o fim da Segunda Guerra Mundial, os dois países que haviam se destacado eram os Estados Unidos e a União Soviética, e esses passaram a competir forças para ver quem chegaria a ser a principal potência mundial, até mesmo tendo uma luta de ideologias entre capitalismo e comunismo. Então, se você for perceber, na história você tem todos esses exemplos, além das investigações para que esses ocorressem. Tá, mas o que isso tem a ver com o vídeo? Simples. Treine seu método de dedução, de investigação, estudando história. Afinal, você a cada episódio que ler, estará entendendo como funciona esse método dedutivo, encaixando e alinhando eventos da história, além de, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento. Afinal, entender como o mundo realmente se formou até os dias de hoje, ou pelo menos como mais ou menos ele se formou, já que nem sempre teremos todos os detalhes, já é algo muito interessante. Então tá aí duas vantagens para você estudar história agora. Enfim, mas saindo dos livros e indo para a vida real agora, como se adaptar para conseguir investigar melhor os acontecimentos do seu dia a dia. Tenha uma mente mais aberta, pois aquele que fecha demais sua mente terá que lidar com muitos preconceitos, e aí o que acontece? Você passa a julgar a pessoa apenas pelo que está vendo nela agora, sem se importar com o passado dela. Isso não trará investigação alguma, pois no momento que você analisar ela apenas pelo que ela é no presente, sua dedução será rasa, não tendo a profundidade de entender como ela chegou até esse patamar que está hoje. O que eu vou dizer agora pode gerar um certo incômodo para quem é mais conservador, mas eu realmente estou aqui para falar as coisas como elas realmente são, então vamos lá. Certo dia eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher que se prostituía. Você contratou os serviços dela? Não contratei. Porém eu tinha intimidade com uma amiga dela e esta já havia me dito que essa moça era prostituta. E eu sempre tive curiosidade em saber quais eram os motivos de alguém vender seu próprio corpo. Pois me desculpa, pode haver alguns casos onde a pessoa acaba se prostituindo por ser ninfomaníaca ou gostar mesmo. Porém isso são casos à parte. A maioria não está fazendo isso por escolha. Há um passado por trás de tudo. E levando em conta esse método da dedução, quando me encontrei com essa moça junto com a amiga que já era mais íntima minha, passei a conversar com ela. E aí quando estávamos já mais amigos do que desconhecidos, perguntei sobre sua profissão, já sabendo da resposta, e ela então olhou para a amiga confirmou, e ela um pouco relutante me confessou que era sim prostituta. E aí consegui ter a abertura para perguntar o porquê daquilo, e ela foi se abrindo, dizendo que sua família nunca havia dado muito cuidado a ela, passou por maus bocados em seu lar, e quando só havia ela e a mãe ali, com sua mãe doente, ela necessitou correr atrás de pagar os cuidados dessa sua mãe, que no fundo foi a que desde sempre tinha dado mais atenção a ela, a única, segundo ela disse. Porém, em uma época de crise, ela acabou entrando na prostituição, algo que deu um sustento e um fôlego maior para ela respirar, já que as contas estavam cada vez mais acumulando, e assim acabou se firmando nessa área. Aí você até pode pensar, mas esse caminho dela não foi digno. Olha amigo, você tem que entender que o mundo em si não é digno. Uma mulher que estava tentando ajudar sua mãe, com contas para pagar, sem achar um emprego decente, acabou recorrendo à prostituição. Era a única saída que ela viu. E aí o que eu quero relatar contando essa história foi que alguém que olha para uma moça, sendo informado que essa é prostituta, geralmente aponta o dedo e diz que é vagabunda e um monte de coisas nesse nível. Mas e aí? Você sabe a história que essa mulher traz consigo? Os motivos pelos quais ela começou nessa vida? Pode ser que ela havia tido escolha sim e acabou decidindo mesmo entrar na prostituição, mas pode ser que não havia nenhuma escolha melhor, como foi o caso dessa mulher com quem conversei. Portanto, não julgue sem antes saber o passado de alguém. Esse é o princípio do método da dedução. Investigue primeiro o porquê essa pessoa é o que é hoje, e aí sim poderá ter uma análise completa. Perceba que não estou dando nenhuma lição de moral aqui, só estou realmente dizendo que a dedução é isso, parar de apontar o dedo sem antes saber o passado de alguém, sem antes saber os motivos pelos quais ela tomou uma atitude. Porque é muito fácil você sair apontando o dedo e dizendo o que quiser,
Quero ver ter a habilidade de se comunicar e investigar, para que sua dedução se aprimore. Então o ensinamento aqui é esse. Investigue antes de abrir a boca para julgar, mantenha sua mente aberta e se afaste de preconceitos. Passe a investir no método da dedução e você entenderá de forma muito melhor como o mundo é. E entendendo isso, você facilmente tirará proveito desse conhecimento, dessa visão mais aprimorada sobre o ambiente que vive. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, deixe aquele like, por favor, e compartilhe com seus aliados. E caso não seja inscrito no canal ainda, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.